Olá, meus irmãos. Estamos reunidos aqui hoje para mais uma lição da nossa escola dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 12. O título da nossa lição é Deus é Meu. O subtítulo é Visões Contemporâneas de Deus. E o nosso texto base de hoje é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Antes de estarmos dando início propriamente dito à nossa lição, como de costume, vamos ter um breve momento de oração a Deus. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor ilumine a mente de cada um de nós para que possamos compreender devidamente a lição. Que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu saiba expor a lição e que o Senhor ilumine a mente de cada um daqueles que estarão ouvindo a lição para que possam compreender devidamente, guardar em seus corações e aplicar em suas vidas essas lições. Ajuda-nos, Deus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Introdução. No passado, quando alguém falava a respeito de Deus, todos sabiam a respeito de quem se fala. Afinal de contas, só existe um Deus. Não há outros deuses. E todos conheciam e sabiam quem era esse único Deus. Mas hoje em dia não é mais assim. Quando alguém fala a respeito de Deus, as pessoas não sabem todas elas a respeito de quem se fala. No passado, as pessoas saberiam. Está falando do único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que é assim, assim, assado. Mas hoje em dia não é mais assim. Quando alguém fala a respeito de Deus, as pessoas não sabem, todas elas, a respeito de quem se fala. Por que disso? Porque hoje em dia existem diversas concepções, diversas interpretações a respeito de quem Deus é. Então, havendo diversas interpretações, diversas concepções a respeito de quem Deus é, as pessoas não sabem a respeito de quem se fala quando alguém fala a respeito de Deus. Pode ser o Deus que é segundo a concepção A, pode ser de Deus segundo a concepção B, ou pode ser de Deus a respeito da concepção C. Quando a pessoa começa a falar a respeito de Deus, eu não sei qual dessas concepções ela está utilizando. E isso é um problema. É um problema e é um perigo, porque nós não podemos ter livremente todas essas concepções. Não podemos fazer um Deus segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não podemos recriar Deus. Deus é o Criador. Ele é quem criou todas as coisas. Não podemos nós criarmos a Deus. E quando as pessoas fazem essas concepções e nós seguimos essas concepções, há um problema. Isso é, como as demais coisas, fruto do individualismo. Deus é meu. Eu faço Deus da forma como eu quero. Isso é um problema. Na nossa revista, nós temos dois exemplos de concepções a respeito de Deus. O primeiro exemplo é o exemplo do vovozinho bonachão. E o segundo exemplo é o do gênio da lâmpada. Primeiro exemplo, vovozinho bonachão. Como seria Deus dentro dessa concepção? Dentro dessa concepção, Deus seria como um vovozinho humano que é bonachão e que, em razão disso, ele passaria o seu tempo fazendo agrado aos seus netos. Deus aqui, dentro dessa concepção, seria equivalente a um vovozinho humano que passaria o seu tempo, a maior parte dele, dando agrados aos seus netos. Então Deus estaria lá nos céus, e lá dos altos céus estaria fazendo agrado aos seus filhos. Essa concepção é um erro, ela está equivocada. Apesar de equivocada, ela tem algum fundo de verdade. Que fundo de verdade essa concepção tem? Deus realmente faz o bem aos seus filhos. Não apenas aos seus filhos. Deus faz o bem a todos. A crentes e a descrentes. Àqueles que creem nele e àqueles que não creem nele. Deus faz o bem a todos. Por exemplo, Deus, lá dos altos céus, envia as suas chuvas para as plantações dos cristãos e também envia as chuvas para as plantações daqueles que não são cristãos.
Tanto uns quanto os outros, ambos recebem chuvas provenientes da parte de Deus para ajudar em suas colheitas. Deus faz isso indistintamente, porque Deus faz o bem a todos, tanto aos crentes quanto aos descrentes. Outro exemplo, a alegria. Deus envia a alegria ao coração daqueles que são crentes e também envia a alegria ao coração daqueles que são descrentes. Tanto um grupo quanto outro grupo, de tempo em tempo, se alegram, ficam alegres. Por quê? Por causa da alegria que Deus enviou ao coração de um e ao coração de outro. Deus faz o bem a todos, todo ser humano. Apesar desse fundo de verdade, dessa concepção, essa concepção está errada. Por que ela está errada? Quando nós cremos assim, nós temos a tendência de esquecer ou deixar de lado que Deus é justo e que Deus é um Deus irado. Assim como Deus é um Deus amoroso que faz o bem a todos, Deus também é um Deus justo e Deus também é um Deus irado. Essas características acabam ficando de lado. Por isso, essa concepção é um erro. Exemplo disso, Deus odeia o pecado. Embora Deus seja bom, embora Deus seja amoroso, embora Deus faça bem a todos, Deus odeia o pecado. E em razão do pecado do ser humano, Deus envia punições. Punições temporais que ocorrem dentro do nosso mundo, no espaço-tempo. Deus também envia punições na eternidade. Punições no mundo. Por exemplo, em razão da idolatria de Judá, Judá foi condenado ao exílio. Uma punição que ocorreu dentro do tempo. Justiça de Deus, ira de Deus, ocorreu dentro do tempo. Também há justiça, também há ira fora do tempo, no juízo final, quando Deus condenar pecadores ao inferno. Isso faz parte de Deus. Assim como o amor faz parte de Deus, a justiça e a ira também fazem parte de Deus. E nós não podemos deixar isso de lado. Assim como o amor é falado na Bíblia, a justiça e a ira também são faladas na Bíblia. O Deus em quem cremos possui todas essas características. Pois bem, segunda concepção equivocada a respeito de Deus, o gênio da lâmpada. Nessa concepção, Deus seria como um gênio que está pronto a atender os nossos pedidos. Deus está lá nos céus, aguardando que nós façamos os nossos pedidos para, assim, atender os nossos pedidos. Deus seria da mesma forma como um gênio da lâmpada é. Como nós fazemos esses pedidos? Dentro dessa concepção, haveria dois meios. O primeiro meio é determinando a Deus os nossos pedidos e o segundo meio é negociando ou barganhando com Deus os nossos pedidos. Boa parte disso está fundamentada no texto que diz que nós nada temos porque nada pedimos. Se nós pedirmos, nós teremos. E nós devemos pedir determinando a Deus ou negociando com Deus. Isso, evidentemente, é um erro. Por que isso é um erro? Porque, primeiro, Deus é soberano. Se Deus é soberano, quem determina é Ele, não somos nós. Se nós determinamos e Ele tem que nos atender, soberano somos nós. Ele não é soberano. Mas se Deus é soberano, o que Ele realmente é, então é Ele quem determina, não somos nós. Não temos nós como determinarmos nada para Deus. Não temos como dizer que assim será. Quem tem como dizer que assim será é o próprio Deus. E Ele sim que é soberano. Outro erro é que essa é uma interpretação antropocêntrica. Ela é centrada no ser humano, como se o ser humano fosse o centro de todas as coisas, o que não é. O centro de todas as coisas é Deus, não é o ser humano. A Bíblia fala a respeito de Deus. Ele é quem criou o ser humano, Ele é quem criou o mundo, Ele é quem determinou todas as coisas. Tudo vem por meio dEle, através dEle, para Ele. Ele é o centro, não nós. Por isso, essa interpretação, mais uma vez, é um erro.
E, por fim, a gente pode ainda falar que essa interpretação é um erro porque ela se volta para o amor ao dinheiro ou amor aos bens. Quando nós fazemos de Deus um gênio da lâmpada, nós estamos interessados naquilo que Ele pode dar para a gente. Bens materiais, dinheiro, emprego, casa, carro. Nós estamos interessados naquilo que nós podemos possuir aqui e agora. E isso é amor ao dinheiro. Nós amamos o dinheiro, nós queremos o dinheiro, nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é tudo para a gente. Ou nós temos dinheiro para vivermos, ou nós não podemos viver. A gente depende disso. Isso é algo essencial, primordial nas nossas vidas. Amamos o dinheiro. E em razão do nosso amor ao dinheiro, Deus, que é o centro de todas as coisas, é transformado por nós em um gênio da lâmpada para atender aos nossos desejos, o nosso dinheiro que nós amamos. Essa é uma interpretação equivocada. Nós não podemos adotar ela. Há ainda diversas outras interpretações equivocadas. Por exemplo, há uma interpretação conhecida como teísmo aberto, onde Deus, embora seja poderoso, embora seja o Criador dos céus e da terra, embora seja muitas coisas, Ele não conhece o futuro. Ele não teria determinado toda a história, todos os acontecimentos. Essa é uma interpretação que surge em razão das catástrofes que ocorrem de tempo em tempo. As pessoas querendo não responsabilizar a Deus por essas catástrofes, erroneamente fazendo isso, elas não querendo responsabilizar a Deus pelas catástrofes, dizem que Deus não conhecia o futuro, que Deus não sabia que essas catástrofes iriam ocorrer, que se Deus soubesse que isso iria ocorrer, Ele teria impedido. Tudo está errado na interpretação, tanto o que é dito, quanto os pressupostos do que é dito. Deus conhece sim o que irá acontecer no futuro. E o que acontece de ruim acontece em razão do nosso pecado. Deus conhece o futuro, sabia que a catástrofe iria ocorrer, não impediu que ela ocorresse, mas a culpa dela ter ocorrido é o pecado humano, como no caso de Judá. Judá foi destruída, seu povo foi levado para o cativeiro babilônico. Deus sabia que isso ia acontecer, isso havia sido profetizado que ia acontecer, e aconteceu por conta do pecado de Judá. A interpretação que diz que Deus não conhece o futuro é uma interpretação errada. Outro erro também que existe no nosso mundo é algo conhecido como teologia do processo, ou algum termo semelhante a esse. É a interpretação que Deus está crescendo juntamente do ser humano. Assim como o ser humano está se desenvolvendo, Deus também está se desenvolvendo. Deus no passado era de um jeito e agora Deus é de outro jeito. Deus no Antigo Testamento, na época de Moisés, era de um jeito, e Deus no Novo Testamento é de outro jeito, e atualmente é ainda de um terceiro jeito. Assim como o ser humano evolui, Deus também evolui. Isso é uma interpretação errada. As pessoas dizem, no passado, na época de Moisés, Deus era machista, Deus era homofóbico, Deus era disso, daquilo, mas ele evoluiu, assim como nós evoluímos. Deus está em mudança, assim como nós estamos em mudança. É uma interpretação errada. Em Deus não há variação alguma, como diz o texto. Não muda. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para todo sempre. Deus não muda. Uma interpretação equivocada. Há ainda diversas outras interpretações, todas elas equivocadas a respeito de Deus. Não podemos adotar nenhuma delas. Se nós adotarmos alguma interpretação dessas equivocadas, a que nós preferirmos, estaremos adotando, tendo outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Devemos ter cuidado com isso. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Não podemos quebrar esse mandamento, violar esse mandamento. Devemos ter por Deus o único Deus que verdadeiramente existe. Todos esses deuses, todas essas concepções, interpretações equivocadas a respeito de Deus
surgem a partir das nossas ideologias. Quando nós adotamos uma ideologia e essa ideologia nos domina, acontece de nós acabarmos por termos outros deuses. Nós formamos deuses à nossa imagem, à nossa semelhança. Não podemos fazer isso. Devemos nos agarrar ao único Deus que existe, ao Deus da Bíblia, segundo, de forma correta, consta nos nossos padrões de fé. O Deus que ali está interpretado corretamente deve ser nosso único Deus. Aplicação. Você crê no Deus correto ou você crê num Deus inventado? O que você tem feito para ajudar as pessoas a crer no único Deus que existe, no Deus correto, no Deus bíblico, que é um Deus soberano, diferente dessas interpretações equivocadas? O que você tem feito para você mesmo se libertar de erros nos quais você crê? Isso é importante nas nossas vidas. Se crermos no Deus correto, seremos salvos. Se crermos em outro Deus, não seremos salvos, porque não há salvação em nenhum outro Deus. Vamos orar a Deus para encerrarmos a nossa escola dominical. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por este momento. Agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem sido conosco, tem iluminado as nossas mentes. Por isso, Deus, somos gratos. Agradecemos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por toda a Sua bondade revelada em nossas vidas através do nosso aprendizado. Agradecemos a Ti, Deus, por tudo quanto tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.